Olá, bem-vindo a mais um Domingo dos Acordos Espirituais. Um domingo onde nós falamos sobre assuntos ligados a acordos espirituais e também entrevistas com pessoas que estão vivendo eles e que por conta disso brilham, fazem a diferença no mundo, tocam as pessoas, as famílias com o seu trabalho e você nem imagina o que acontece com elas por elas fazerem isso. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, olha, muito especial, que é o Nelson Teston, especialista em constelações familiares e de negócios, que tem um trabalho aí há quantos anos já, hein, Nelson? Como terapeuta e trabalhando com desenvolvimento de pessoas, profissionalmente 20 anos. Ou seja, não é nenhum turista, já está há 20 anos, com certeza, eu posso te dizer, vivendo seus acordos espirituais, contribuindo para que a humanidade melhore como pessoa. E aí, Nelson, me conta para mim, para o pessoal que está nos acompanhando, um pouco da tua história, como que você chegou a todo esse trabalho incrível que está impactando tantas pessoas e com certeza já há mais de 20 anos. Eu já estava trabalhando no sistema financeiro. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar na época que o Banco do Brasil as pessoas ou casavam com alguém do Banco do Brasil ou trabalhariam no Banco do Brasil. Então era uma época que tinha um poder aquisitivo, hoje com certeza continua uma profissão honrada, mas a parte do dinheiro era boa. Mas os anos começaram a passar e eu percebi que o dinheiro não me dava alguma coisa. E eu percebi que não era aquela carreira que eu queria, tinha algo inquietante dentro de mim. E isso que eu estava morando numa cidade que você conhece, Iraí, e que lá eu tinha toda a estrutura que eu precisava. Eu vivia bem, mas algo eu queria buscar. E aí eu comecei a pesquisar dentro de mim o que realmente eu queria, para que eu servia. E isso se tornou cada vez mais inquietante. Aí eu percebi que eu queria trabalhar diretamente com pessoas. Mas eu dizia, mas eu trabalho com pessoas. Mas não era atendendo pessoas somente. Era fazendo a diferença na vida delas. E aí eu percebi que antes eu deveria também fazer a diferença na minha vida. Eu comecei eu já gostava muito de conhecer a mim mesmo. E aí então através de meditações, de terapia, de investigação interior, das descobertas de si mesmo, eu percebi, sim, o meu caminho é colaborando diretamente com a transformação das pessoas. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Acho que uma das maiores dificuldades era o medo da mudança, a outra dificuldade era a possibilidade de não dar certo, a outra questão também que tinha eu estava vivendo uma relação com o dinheiro ruim, porque eu não sabia lidar com dinheiro, mas eu tinha um salário que me mantinha, mas também já era um salário que poderia fazer eu pensar em outro movimento. Então, estas dificuldades e depois uma outra dificuldade que eu tive para fazer grandes movimentos, eu estou falando agora da transição, foi quando eu percebi o que eu realmente queria. E ainda assim, então eu pensava, e se der certo, e se não der certo? Aquela sensação de que a segurança precisa ser maior. E aí então eu percebi que este chamado era muito maior. E que eu seria infeliz se eu não seguisse aquilo que estava no meu coração, na minha alma, como aquilo que eu acordei antes de nascer. E aí então depois eu entro na carreira de terapeuta e começo a trabalhar com pessoas. E depois eu posso até dizer como comecei, mas aí o que acontece? Quando eu estava trabalhando com pessoas, eu comecei a perceber que eu estava fazendo algo maravilhoso. Isto está de acordo com os meus acordos espirituais. Aí começava a trabalhar, eu alcançava um certo ápice. E aí eu percebia que eu poderia ir além. Aí eu pensava, poxa, eu posso ir além. Daí eu fazia mais alguns estudos, aplicava tudo aquilo com os meus clientes. E aí passava um tempo, 1, 2 anos, não é só isso, é mais alguma coisa. E assim eu fui fazendo vários tipos de formações holísticas e fui aplicando tudo isso. Por isso que para muitas pessoas eu passei por muitas carreiras, mas todas elas alinhadas com o meu acordo espiritual. Eu tive um período que não.
que foi o período da transição. Aliás, eu acho que eu já estava alinhado, porque eu estava me preparando para sair para dar o próximo passo. Então, mais ou menos isso. E é bacana que o Nelson, nessa caminhada longa aí, nessa jornada, ele sempre teve esse grande chamado interior ali, ele foi adaptando vários caminhos, né? O chamado vinha até um pedaço e daqui a pouco precisava ir mais adiante, mudar a rota, ir de um lugar para o outro, porque eu vejo que nós temos um grande desafio, né? Que nós vivemos um momento acreditando que aquilo vai ser permanente e não é. Eu entendo que o sucesso, ele é feito por ciclos. Então, o sucesso termina. A gente pode ter muito sucesso com algo, aliás, até usando todos esses equipamentos, e daqui a pouco os softwares mudam e isso tudo que era um sucesso já não serve para nada. Tem que trocar o equipamento. Não é assim? E então, o que a gente pensa é que muitas vezes já estamos alinhados, mas nós estaremos alinhados por um tempo, porque tudo é cíclico. E se a gente achar que fez a mudança necessária e alcançou um bom nível, então nós já não temos mais muito o que comemorar daqui a algum tempo. Então, eu quero mostrar um exemplo. Eu passei por muitas dificuldades. Eu errei bastante, acertei muito. Com os meus clientes, eu sempre procurei ter um estado de excelência. Eu sempre pensei, qual é o meu melhor para agora, para poder servir a esta pessoa, ou ao grupo, no caso de cursos, né? E o que acontecia? Eu fazia isto, mas muitas coisas na minha vida eu não conseguia organizar bem. Então, aqui surgiu um teste. Porque muitas vezes, ou eu estava endividado, ou eu estava ganhando muito administrando mal o dinheiro, ou o mercado se modificava, o sucesso se modificava, e aí vinha a questão. Eu recebi propostas para trabalhar em empresas, bem no momento que eu estava precisando de dinheiro. Teve momentos da minha vida em que, uma vez, eu cheguei numa cidade, eu tinha R$5 no bolso. Era uma fase dificílima do mercado brasileiro para cursos. E eu disse, eu vou dar o meu melhor curso. Eu só preciso sobreviver até a noite com esses R$5. E aí sempre dava certo. Alguém me convidou para um almoço, que eram amigos, e eu dava o curso sem que o cliente soubesse disto. Mas aquele teste, em algum momento eu pensava, será que eu estou no caminho certo? Aí eu me lembrava tudo que eu tinha construído e tudo como foi. E aliás, até tentei. Eu criei uma empresa de biotecnologia, me senti horrível. Era uma proposta boa porque era para recuperar as águas, eu me preocupo com a natureza, com as águas, então eu tinha um projeto excelente na mão. Me senti muito ruim. Eu não conseguia fazer andar. Eu era infeliz com aquilo. Mas continuava dando os meus treinamentos, nunca larguei. Mas eu queria, de repente, prosperar em algo, eu tinha que sobreviver, tinha que pagar minhas contas. E aí eu percebi que eu não estava vivendo em sintonia, era com a minha autorização para ter abundância. E quantas pessoas, né, que tem essa questão de não se autorizar a ter a abundância, até alguém que está nos escutando pode justamente ter parado justamente nesse vídeo hoje aqui, porque não está se autorizando. Eu não acredito em coincidência, tudo é sincronismo, né? Então está se ouvindo hoje aqui, porque é um dos nossos maiores problemas que nós encontramos quando as pessoas colocam para nós ali, eu estou com muito problema financeiro, não consigo, ou o dinheiro escapa por entre meus dedos, eu ganho pouco, eu ganho muito e não sei como administrar, ou estou sempre com problemas. E aí entra o que tu acabaste de falar, né? Sim. Na verdade, eu percebi que o problema com o dinheiro, ele não interessava se eu tinha picos altíssimos de ganhos ou não. O problema era o dinheiro era um sintoma na minha vida para mostrar que algo ainda estava errado. Mas o meu caminho espiritual, então, uma coisa é certa, eu tive todos os testes, mas em momento algum eu titubeei. Eu até pensava assim, eu posso abrir essa empresa de tecnologia, mas o que eu vim fazer aqui na Terra é a transformação das... Quer dizer, eu fazer a transformação das pessoas não, colaborar, trabalhar para que as transformações aconteçam. E isso ficava muito claro. Agora, se você passa por um teste assim, tem momentos que nós temos convicção absoluta dos nossos acordos. No meu caso, eu tinha, não porque era uma crença. Minha avó olhou para mim e disse, faça tal coisa. Minha mãe olhou para mim e disse, não era só isso. Tinha a ver com a minha essência. Então,
Eu consigo hoje ter os resultados que tenho ao longo desses 20 anos e conseguir permanecer no mercado, porque muitas pessoas não conseguiram permanecer no mercado naquela fase. Eu acho que tem muito a ver exatamente com eu estar vivendo os meus acordos espirituais, aquilo que eu realmente disse antes de nascer. E o que aconteceu depois que você entrou fundo nessa questão de você viver seu propósito de vida, seus acordos espirituais, que você jamais imaginaria que pudesse acontecer e aconteceu? Acho que são muitas coisas. Agora, acho que uma das coisas que aconteceu agora eu vou falar de mim, é um ganho que eu tive, que eu levo comigo, é que a forma como eu pude exercitar a parte terapêutica, a forma como eu pude lidar com as pessoas e olhar para elas com respeito profundo, com amor, com julgamento zero, com o melhor de mim. Se eu estivesse cansado, não interessava, a pessoa não poderia ficar sabendo que eu estava cansado. Eu ia dar o meu melhor. Eu acho que um dos grandes ganhos foi alcançar algum nível que hoje eu uso nas constelações familiares, um nível de leitura de campo, de compreensão de consciência, de conseguir juntar vários pontos que parecem desconexos num só ponto, de alcançar um nível de criatividade bom, razoável para melhor. E essas coisas eu acho que tem a ver com... Eu estava tão feliz sempre com o que eu estava fazendo e tão feliz pelo resultado que as pessoas têm, porque eu fico grato. Eu não fico me sentindo, eu me achei, olha que máximo que eu sou. Não, que gratidão que funcionou assim. Como que eu posso fazer para dar uma melhorada? O que eu fiz? Como que poderia ser feito para melhorar mais ainda? Então, esses ganhos de viver os acordos espirituais me deram a oportunidade de eu conhecer mais a mim mesmo nesse sentido e explorar isto que hoje eu me sinto orgulhoso disto. Eu me sinto orgulhoso porque eu sei que eu desenvolvi algumas forças. Desenvolvi forças que vão precisar melhorar sempre. Mas se eu não estivesse vivendo os meus acordos espirituais, eu tenho certeza absoluta que eu passaria o tempo reclamando, o tempo todo achando que não funciona, o tempo todo achando que é muito pesado, que é muito ruim, que é errado. Claro que eu também às vezes reclamo de coisas, etc. e tal, logo eu corrijo, mas não tem a ver com as coisas dos meus acordos. Então, quando a pessoa ela não consegue organizar dentro de si e viver o seu acordo, porque ele precisa também ser organizado em algum nível, né, no sentido de o dia a dia eu preciso fazer coisas que têm a ver com ele. Então, quando a pessoa não consegue isso, ela passa o dia reclamando, ela passa o dia confusa, ela passa o dia achando que os outros têm que resolver os problemas da vida dela, porque ela não consegue, então alguém vai ter que resolver. E aí o que acontece? Neste caso, a pessoa enfraquece e ela não consegue prestar atenção na sua própria evolução, que às vezes está acontecendo mesmo no caos. Mas quando nós estamos vivendo esse propósito, que foi o que eu vivo e que aqui não é um autoelogio, mas tem a ver com o contexto do que estamos falando, sim, respondendo o que a gente conversou antes, é possível a gente viver o acordo espiritual da gente num mundo caótico. E que muitas vezes vai ser contra aquilo que a gente quer fazer, e muitas vezes não são as pessoas, muitas vezes são os ambientes, as circunstâncias, as questões que se impõem. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um longo período de treinamento no Mato Grosso, dormi 3 horas, fiz longos voos, porque o Brasil é muito grande, é um voo em tempo internacional de voos, né? Ainda tive desvio de rota, ao invés de ir para Guarulhos, fui para Campinas. Cheguei em casa, era 13 e tanto da manhã. 7 da manhã em pé, para quê? Para poder terminar os materiais que têm a ver com o propósito que é o quê? Que é servir a vida, servir aos clientes. Aí, ontem saí do escritório 10h30, hoje tinha aqui nosso grande encontro, né, que estamos convivendo nessa grande experiência aqui, com tantas pessoas maravilhosas. E aí o que acontece? Eu posso optar, eu posso ficar dormindo. É bom, eu adoro isso. Eu adoro estar descansado. Mas eu perderia muito em não estar aqui. Porque eu perderia a experiência, a energia, o aprendizado para mim. Eu vim buscar atentamente. Então, acho que eu posso até dizer uma coisa: você não precisa
minha opinião, tá? Você é especialista. Para vivermos o acordo, a gente não precisa também esperar o acordo ser descoberto por total, porque você vai estudando, tem jeitos de fazer isto. Enquanto isto vai vivendo o seu melhor. Ele não se revela. Ele não se revela completamente de cara. Pois é. Então, imagine esperar. Aliás, foi bom tu falar nisto. Eu, quando estava, então, trabalhando no Banco do Brasil, eu tinha recebido, inclusive, uma proposta para um trabalho internacional. Os meus colegas nunca ficaram sabendo que eu não disse, mas eu tinha uma pessoa que, na época, eu namorava, que era a amiga íntima de um presidente da República de um determinado país. E aí, o que acontece? Ela pensou a possibilidade de eu trabalhar no Banco do Brasil no escritório daquele país. E ele frequentava a casa, era verdade, porque um dia eu fui até a casa dela e ele recém tinha saído, os batedores e tudo, a polícia, aquela coisa do exército, todo mundo recém tinha saído da casa dela. Então, só que não fazia parte dos meus acordos fazer isto. Então, de vez em quando, eu ficava pensando, para que eu sirvo? E eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer pesquisas para saber para que eu servia. E eu não sosseguei enquanto não encontrei. E o Nelson tem um trabalho que ajuda as pessoas a recriarem o seu destino, né? Que inclusive é o nome do projeto, Recriando o Seu Destino. Isso mesmo. Fala um pouquinho para nós mais sobre esse projeto, que é um grande curso, na verdade, também, né? Sim. De fato é um curso, se tornou um curso, porque na verdade, quando eu comecei a falar bastante sobre os princípios sistêmicos, sobre essas leis, sobre essas descobertas que Bert Hellinger, um grande filósofo, um psicólogo, um cientista, quando ele descobriu que havia um inconsciente familiar que era mais amplo e maior do que tudo que se sabia sobre o ser humano, é uma descoberta recente. E quando eu comecei a falar sobre isso para as pessoas, porque eu me encantei pelo assunto, me identifiquei com ele, me desenvolvi como pessoa através desse conhecimento, eu via que as pessoas ficavam encantadas. E tinha curso, eu estava dando, por exemplo, um curso de coaching, até de reiki, eu falava do assunto, eu tinha que controlar para que não se tornasse... As pessoas tinham tantas perguntas e queriam saber tanto, que se eu tivesse mais 3 horas lá dentro com o assunto, teria espaço. O que eu fiz? Montei um trabalho, um curso online, exatamente com essas chaves de compreensão que quando o ser humano sabe, ele entra em harmonia, ele entra em ressonância com as forças do universo. É como uma usina hidrelétrica que as suas grandes turbinas é como se elas estivessem atravessadas. Em muitas coisas da nossa vida, a gente não está aproveitando a força da água. Aí quando a turbina alinha, o que acontece? A força da água passa por dentro dela e movimenta e gera energia. E nós, seres humanos, por desconhecermos as leis que regem todas essas forças humanas e das forças do poder da nossa mente, o poder da nossa alma, acabamos tendo vários problemas. Com dinheiro, problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problema com o destino. E aí o que acontece? A gente começa a tropeçar todos os dias no mesmo problema, mas ele é invisível, a gente não sabe resolvê-lo. Então, por isso, desenvolvi esse trabalho. Perfeito. E se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão te escutando, o que tu falaria para as pessoas? Que há vários níveis de consciência. E estas consciências, elas não são conscientes. Há uma das consciências está consciente, que é a cognitiva, a menor de todas. Todas as outras são silenciosas e são as mais poderosas. Como um rio que você olha e pensa, a água está calminha, mas ele tem 80 metros de profundidade e passa muita água ali. E essa água tem muita força. Então, desenvolver a consciência não é somente encher-se de informações para o cérebro, isso tem a ver com memória. A consciência, ela é um banco de dados semelhante a uma memória, mas ela se conecta diretamente com uma grande força que movimenta o universo. Ela está conectada. O cérebro só cumpre algumas funções. Agora, a consciência, ela arrasta multidões e ela
te coloca em sintonia com a vida, mas se a consciência não estiver bem programada e sintonizada, fica em contato com a morte, com a escassez, com os problemas de saúde, etc. Então, é importante que a gente conheça o mecanismo da consciência para que a gente se torne mais consciente. Lindo, né? Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer a oportunidade de poder te entrevistar aqui, para minha audiência que me assiste e me acompanha já há um bom tempo. E esse então foi Nelson Teston, especialista em constelação familiar e de negócios. Além de tudo, o meu grande amigo, meu grande mestre, que eu tenho o maior orgulho de poder ter prazer de ter convivido e tenho certeza que é uma coisa que não é dessa existência atual. Mas, Nelson, para quem se interessou mais, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que eles podem conversar contigo e chegar até o teu conteúdo? Bem, eu acho que o melhor caminho é por e-mail. Então é atendimento@nelsonteston.com.br. Vai aparecer embaixo? Ou senão... Tá bom, então não precisa me preocupar de soletrar. E também a pessoa pode entrar no meu site, nelsonteston.com.br, e lá também ela pode deixar o seu e-mail lá, fazendo seu comentário, seu pedido. Temos nossos cursos online e tem esse que é transformador, que é o Recriador do Seu Destino, que tem sido hoje um dos cursos mais comentados que eu tenho na internet. Gente, então foi esse nosso mais um domingo dos acordos espirituais. Hoje, com o grande Nelson Teston, que eu tenho o maior prazer e orgulho de apresentar para você. Se você ainda não conheceu ele, está conhecendo agora, corre para acessar o conteúdo dele, o material, escreve para ele as suas perguntas, deixa aqui embaixo as suas perguntas, compartilha esse material, que ele é fantástico. Se prepara, porque sempre aos domingos nós temos conteúdos ligados aos acordos espirituais, trazendo pessoas que brilham intensamente por estarem vivendo esse propósito, e uma dessas pessoas é o Nelson Teston. Te vejo no nosso próximo domingo dos Acordos Espirituais.